E aí, gente? E como eu prometi, nós estamos de volta com aquela série sobre evolução humana e hoje nós vamos falar sobre a pelvis feminina. Vamos falar então um pouco sobre a evolução desse órgão tão imprescindível, né? Tanto para homens como para mulheres. Só que no caso das mulheres, ele também está relacionado ao parto. Então o que acontece? Antes de mais nada, convém que a gente entenda melhor o que é a pelvis. Esse órgão, na verdade, que também é chamado popularmente de bacia, é um conjunto de ossos bem específicos que, na verdade, podem ser divididos em dois tipos de ossos. Nós temos aqui no centro o sacro, que é o osso que dá sustentação à nossa coluna vertebral. Então, ele fica na base da coluna vertebral, logo abaixo da lombar. E temos esses dois ossos aqui, laterais, chamados íleos. Então, esse conjunto de ossos aqui, eles formam a pelvis humana. Na verdade, a pelvis de outros animais também. Mas, nesse caso, nós vamos destacar a pelvis humana em conexão com o fato de sermos primatas. Aí, olha que interessante. Nós temos aqui a pelvis de um homem, como ela tipicamente se apresenta, e a pelvis de uma mulher. E percebam que existem algumas diferenças bem evidentes entre a pelvis de um homem e a pelvis de uma mulher. Para começo de conversa, a pelvis feminina ela tende a ser mais larga. Então percebam que os ossos íleos eles são mais achatados, digamos assim, mais achatados para os lados. Outro aspecto interessante diz respeito a essa base aqui desses ossos. Percebam que, com relação aos homens, o ângulo dessa parte inferior dos íleos aqui é um ângulo mais fechado. Ele se apresenta quase que como um V de cabeça para baixo. Com relação à mesma parte dos ossos, né, dos íleos, percebam que em relação às mulheres o ângulo é um pouco mais alongado. Então existe essa diferença bem evidente entre a pelvis feminina e a pelvis masculina. Outro dado interessante, e esse aqui eu gostaria de destacar, diz respeito a esse orifício aqui. Percebam que em relação ao orifício da pelvis masculina, ele é bem mais largo. E logicamente nós já podemos pensar o porquê, né? Essa abertura está relacionada ao parto, ao nascimento de um bebezinho. E só para fechar nossa análise inicial a respeito da pelvis humana, temos aqui, tanto homens quanto mulheres possuem esse detalhe, né? Que é o chamado cox. Então aqui, pelo ângulo da representação da imagem, nós não conseguimos ver muito bem, mas já aqui na pelvis feminina isso é bem evidente. Então o que acontece? O cóccix é um vestígio de cauda. É um vestígio evolutivo de cauda, até porque nós seres humanos somos primatas. Então um antepassado muito remoto da espécie humana, muito remoto mesmo, inclusive tão remoto que ele é anterior não só a linhagens humanas evolutivas, como também a linhagens dos grandes símios modernos, então macacos como gorilas, orangotangos, chimpanzés, bonobos, mas que prova exatamente que nós somos primatas remanescentes de linhagens muito mais antigas. Bom, então o que acontece? A evolução da pelvis humana ela está relacionada a dois componentes principais. O primeiro é o tipo de locomoção que nós passamos a ter no decurso da evolução, ou seja, uma locomoção bípede. Nós começamos a caminhar, isso a partir de linhagens hominíneas muito antigas, com apenas os pés. Então a nossa pelvis vai evoluir nesse sentido, para que nos possibilite não apenas caminhar, mas correr apenas com os pés, usando as pernas, logicamente, mas também tem a ver com a evolução humana no sentido de um parto
que acomode uma criança com um cérebro muito maior do que outro primata. Aí, para entender esse processo, nós vamos nos voltar agora para um slide bem interessante, que vai falar um pouco sobre a evolução da pelvis hominínea. Para começar a falar sobre a evolução da pelvis humana, nós temos que falar um pouco sobre essa espécie hominínea aqui, olha, o gênero dos Australopithecus. Então, essas linhagens aqui, elas correspondem, na verdade, a um grande grupo de hominíneos antigos que viveram no continente africano. E nós sabemos que existiram diversas espécies de Australopithecus. Então, os Australopithecus formam hoje em dia um gênero no que diz respeito à evolução humana. E esse gênero, ele é muito antigo. Então, nós sabemos, por exemplo, que há evidências de Australopithecus que surgiram há mais de 4 milhões de anos atrás. Então, é uma espécie hominínea muito antiga. Temos aqui, inclusive, os crânios de alguns desses Australopithecus. 5 crânios, na verdade, né? Que correspondem a espécies diferentes de hominíneos desse grande grupo evolutivo. Aí, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito dessas pelvis aqui, ó. Se antes de mais nada, esse texto que aparece aqui ao longo da nossa aula, ele é uma publicação de um paleoantropólogo chamado John Hawkins. Mas para a gente entender como é diferente certos aspectos da fisiologia entre hominíneos e outros primatas como os chimpanzés, nós temos aqui 3 pelvis. 3 pelvis. Essa aqui, percebam, é da nossa espécie, ó, o Homo sapiens. Então, essa pelvis é exatamente a que nós possuímos. Porque, como vocês devem recordar, nós somos seres humanos anatomicamente modernos. Já aqui nós temos uma pelvis de um Australopithecus africanus. Então, percebam que é uma espécie hominínea do grande grupo dos Australopithecus, como eu falei ainda há pouco. E vejam como ela é bem similar à nossa. Por quê? Porque essa linhagem evolutiva aqui de Australopithecus, provavelmente ela tem, dentro dos seus indivíduos, das suas espécies, uma delas que seguiu no caminho evolutivo direcionado ao surgimento do gênero Homo, que tempos depois ia criar a nossa espécie, a Homo sapiens, né? Agora vejam só a diferença entre esses hominíneos aqui, destacando que esse é muito antigo, né? Ele tem datações de até 3 milhões de anos atrás, e o chimpanzé. Essa aqui é uma pelvis de um chimpanzé. Então vejam que ela é muito mais alongada para cima e faz com que esse animal, por exemplo, precise caminhar com os pulsos conectados ao chão. Ele até consegue, como nós já vimos certamente em vários vídeos, ficar bípede, caminhar de forma bípede, mas o chimpanzé, como a gente sabe também, é uma caminhada um tanto quanto desastrada, até porque ele não evoluiu para se tornar um bípede pleno, que é o nosso caso. E a pelvis dele, justamente, ela tem esse aspecto aqui alongado, projetado para cima, até porque ele é um animal que, entre outras coisas, ele, para caminhar de fato, ele precisa usar os punhos em contato com o chão. Então vejam que evidência extraordinária da evolução humana. Temos aqui um ser hominíneo muito mais antigo que a gente, mas que já carrega características hominíneas do futuro gênero Homo. Então é algo bem interessante, né? O artigo ele é muito bom, eu vou até depois colocar embaixo o link desse vídeo para quem quiser ler. Ele está em inglês, mas pode ser facilmente traduzido. E na verdade ele apresenta, de forma bem resumida, algumas espécies Australopithecus conhecidas, como Australopithecus africanos. Vejam que ele surgiu há 3,7 milhões de anos atrás. Pelo menos é o fóssil mais antigo conhecido dessa espécie. Temos aqui também diversos crânios de espécies diferentes de Australopithecus, inclusive essa aqui que é muito especial, que é de um menino
de um menino australopiteco chamado de Tang, e que ele devia ter por volta dos 3 ou 4 anos de idade quando foi morto. E interessante que o crânio dele tem vestígios vestígios fossilizados do cérebro dessa criança, e além de tudo, indícios de que ele foi predado por uma águia muito antiga, que viveu na época desse homininho aqui. Se eu não me engano, ele é um Australopithecus africanos. Bom, aí o artigo segue, temos alguns indícios fósseis dessas espécies incríveis, mas aqui é o famoso fóssil de Lucy, né? A hominínia que revolucionou o que nós sabíamos sobre a evolução humana. Mas eu não vou me deter tanto sobre esse artigo aqui, porque o foco de hoje realmente é a pelvis humana, e em destaque a pelvis feminina. Então nós agora vamos passar a analisar um outro artigo, que esse sim vai se conectar justamente com o nosso tema, que é esse aqui, ó, que também é de John Hawkes, como nós podemos ver aqui em cima. Eu também vou deixar o link para que vocês possam ler esse artigo aqui, e que tem um título bem sugestivo: O que sabemos sobre a ancestralidade do Homo erectus? O Homo erectus, esse sim, é uma linhagem hominínia que surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Então nós temos datações para linhagens dessa espécie hominínia de mais de 2 milhões de anos. E ele é uma linhagem que faz parte do gênero Homo, que vai, como nós já sabemos, gestar a nossa própria espécie. E um aspecto bem interessante a respeito do Homo erectus é que, se você observar a constituição óssea desse hominídeo, percebam que ela é muito parecida com a nossa. Inclusive, esses fragmentos fósseis que aparecem aqui é de um outro menino, só que da espécie Homo erectus, chamado de Turkana Boy, ou o garoto de Turkana, como ele é mais conhecido, né, em português, e que teria sido uma criança que morreu por volta dos 8 anos de idade. Então, quando você analisa a constituição óssea de um Homo erectus, dessa linhagem hominínia, nós podemos ver que a constituição corporal dele é muito parecida com a nossa. Basicamente, ele tem braços menores que as pernas. O crânio dele já tem similaridades com o nosso bem evidentes, embora possua um cérebro muito menor que o nosso. Então, essa criança aqui, se eu não me engano, esse fóssil aqui foi datado em 1,8 milhão de anos atrás. Tá? Quando é que a pelvis humana ela evolui no sentido de acomodar o parto de uma criança com o cérebro maior? Qual espécie hominínia ela revela indícios de que a pelvis está evoluindo entre as mulheres ou entre as fêmeas, no sentido de se acomodar o parto de uma criança com o cérebro cada vez maior? Então, justamente a espécie hominínia que nos fornece indícios disso é a Homo erectus. Essa é uma pelvis de uma fêmea Homo erectus. Ela recebeu uma datação estimada entre 1,8 e 1,6 milhão de anos atrás. Então, aqui em cima nós temos os fragmentos fósseis originais, e logo abaixo nós temos essa pelvis dessa mulher pré-histórica, dessa fêmea Homo erectus, reconstituída a partir de moldes em gesso. Então percebam, por exemplo, que os íleos são bem alongados, como era de se esperar para uma fêmea, e estudos que analisam a constituição desses ossos aqui, quando comparados, por exemplo, a Australopithecus ou Homo habilis, nos fornecem evidências de que essa abertura aqui ela estava se alongando justamente para acomodar o cérebro maior da espécie Homo erectus em relação a linhagens hominíneas de seu tempo. Então, é com a Homo erectus, essa linhagem tão especial,
que com certeza nós vamos voltar a falar dela ao longo desses vídeos, que nós percebemos que a pelve feminina, além de se voltar para suportar o nosso tórax e a caminhada bípede, a postura bípede de locomoção, ela também está internamente se expandindo para acomodar o nascimento de uma criança com um cérebro maior em relação a outras linhagens hominíneas. E com relação à espécie Homo sapiens, isso vai ser levado até as últimas consequências. O cérebro hominíneo atingiu tal nível de complexidade na nossa espécie que, além da abertura da pelvis, da bacia feminina, falando de uma forma mais popular, ela se alongar para o parto de um bebê humano, o parto em si vai exigir uma complexidade a mais. Então, para começo de conversa, a cabeça da criança precisa fazer um giro de 45 graus para que possa passar na abertura do canal vaginal da mulher durante o parto. E além disso, o crânio da criança, como vocês sabem, ele só completa sua maturação, sua calcificação, algumas semanas após o nascimento da criança. Isso também foi uma necessidade evolutiva para que essa criança pudesse nascer. Isso até tornou o parto entre as mulheres anatomicamente modernas um momento temerário. Provavelmente, durante o parto, as mulheres primitivas, as fêmeas primitivas, de espécies hominíneas anteriores à nossa espécie, elas logicamente tinham sim um parto sofrido, e no caso das mulheres anatomicamente modernas, ele foi levado às últimas consequências. É um período onde de fato as mulheres merecem total atenção. Então olha que coisa incrível, né, gente? E é com a espécie Homo erectus que nós percebemos que a pelvis feminina está se adaptando também para acomodar esse cérebro evoluindo e se tornando cada vez maior e mais complexo. Então olha que coisa curiosa, né? Agradeço mais uma vez por você assistir esse vídeo até o final e até o próximo.